Fala pessoal, beleza? Boa noite. Desculpe o horário, né? Acabei chegando um pouco mais tarde hoje em casa para conseguir, né, tá gravando o vídeo. É, a gente vai bater um papo, né, do recap da semana, tá? E algumas possibilidades, né? E aproveitar, né, para avisei ali alguns dos amigos, né? A gente ia aproveitar, tem aproveitado, né, os recaps ali para alguns espaços para dúvida, né? É, ponto de inflexão, né, pessoal? É um setup interessante, né? Muito mais interessante, por exemplo, quando a gente tem setups a favor. Um dos amigos, né, vários, né, na verdade hoje acabaram percebendo que hoje a gente tinha movimentações contrárias, né? A gente tinha o mercado cumprindo uma wedge, renovando uma inflexão e contra o gap de média. Na verdade é algo similar ao que a gente está observando aqui, né, no próprio gráfico diário, né, por repetição. Eu tenho a movimentação de três puxadas, tenho um ponto de inflexão, mas eu tive uma tendência anterior. Então, quando eu tenho essa tendência anterior, eu tenho um gap de média. Quando eu tenho o gap de média, né, eu passo a ter um setup de venda, né, que é um último suspiro dessa tendência aqui dos vendidos. Para quê, Luciano? Para algum tipo de teste da mínima dessa tendência. O teste a gente sempre, né, repete as ideias. Né? Ele pode ser um fundo mais alto, pode ser um fundo idêntico, né, que ainda é um fundo bem interessante para uma compra, inclusive para nova máxima, né, porque a defesa foi no TIC, ou um fundo mais baixo. Tá? A gente não tem essa condição, por exemplo. Às vezes a gente fica, né, com a premissa, por exemplo, ô Luciano, se o mercado, por exemplo, tivesse feito isso daqui, ó, renovou a inflexão. Mais vezes, quando ele renova a inflexão, inclusive, ele corrige, tá? Menos vezes ele renova a inflexão e já sai rompendo. Isso acontece muito menos. Por quê? Porque normalmente, né, isso daqui está contra a tendência. Chega na região entre a 50 e a 20, né, uma região comum de lateralidade. Tá? Então, por isso, também, né, isso agora dentro da nossa leitura. Mas uau, né, mesmo sem ele usar todas essas outras médias, a leitura dele, né, é que mais vezes quando o preço renova a inflexão, ele está tentando reverter. E reversões, elas são lentas. Né? Elas não são setups que costumam ser rápidos, né? Elas necessitam, né, de correção. Então, dentro, né, dessa leitura, mais vezes, quando ele renova o ponto de inflexão, mais vezes ele vai corrigir para fazer uma perna 2. Às vezes, quando ele faz a perna 2 ele rompe, e aí isso aí tem continuidade, pagamento, né, de alvos assim. Mas, né, como vocês conseguem visualizar até mesmo aqui no gráfico diário, né, a gente viu uma possibilidade, o Ed teve a venda de L1 do gap de média, depois aqui a venda de L2, e a gente não teve, né, o rompimento também do pivô. A gente tem barra de rompimento e negação da continuidade, né? A gente em momento nenhum teve, né, aquele rompimento rápido, né, de rompimento e correção ou rompimento e continuidade, né, que são os mais rápidos. Então, dentro dessa leitura, né, a gente teve, né, o mercado mantendo lateralidade numa região de lateralidade, né, que é essa localização entre a 50 e a 20 pós uma tendência. Isso, tá, pessoal, é só pós tendência. Né? Não adianta eu pegar isso daqui, ah, Luciano, mas tá, por exemplo, aqui a gente tivesse tido, por exemplo, 10 fechamentos abaixo da 20. Não, aí é só lateralidade, né? As médias não têm esse potencial, né, quando não se trata, né, de tendência. Opa, Luciano, aqui a gente tem, né, cerca de 19 fechamentos, né? Cerca de 20 fechamentos, que é basicamente aquilo que a gente chama de tendência. No curso grande, né, para a galera que está fazendo curso grande, o AU chega a falar até de 15 fechamentos, tá? Eu sigo um pouco mais a linha do livro, né? Algo muito próximo de uma tendência, a gente trata como tendência. 19, 18 fechamentos ali, né, eu acho que é interessante ainda a gente trabalhar como tendência, tá? Então, dentro, né, dessa possibilidade, o mercado renovou, né, o ponto de inflexão e ele cumpriu a perna um, fez uma breve correção e fez a perna 2. Ele cumpriu a premissa mínima dessa leitura. Enquanto ele cumpria a premissa mínima dessa leitura, ele deixou uma outra possibilidade de wedge, uma outra possibilidade de movimentação de três puxadas, né? Uma, tá? Na verdade, a mínima, né, fica mais próxima aqui, tá? Eu só ajustei ele ali para o final, mas a mínima fica aqui, né? Porque esse fundo aqui é mais baixo, né, do que esse outro. Perna um, perna 2, tá? E perna 3. Ficou um ponto de inflexão aqui. Enquanto estava na lateralidade, ele fez essa nova mínima. Quando ele fez essa nova mínima, né, a gente trouxe, né, dentro dos estudos do diário a lógica, né, de que ele normalmente, né, quando ele faz essa movimentação, ele sobe para descer mais, né? Mais vezes a mesma dinâmica, né? Mais vezes ele corrige para depois ele ter a continuidade. Tá? Aqui também tinha, né, a lateralidade, o rompimento da lateralidade, tinha a volta em V, né, lá dos 60 minutos, tinha mais algumas razões para venda aqui e ultrapassou muito mais. E relembrando, né, pessoal, esse dia aqui foi um dia, né, de tendência desde a abertura, né? Dentro daquilo que a gente vem estudando, né? Vocês viram que as entradas ficam difíceis, né? Ela fica realmente dentro daquilo que o Aldo escreve, tá? Então, dentro
leitura, né, a gente teve aqui uma barra muito grande. O que que a gente falou, né, no estudo de ontem? Que barras muito grandes, né, normalmente são seguidas por dojis. Barras muito amplas precisam de lateralidade, seja, né, para o mercado fazer um recuo, né, ou seja, para o mercado ter continuidade. A lateralidade ela é a necessidade de realização de lucro, né, desse tipo de barra. Então, normalmente, quando a gente tem uma barra que se destaca demais, o dia seguinte normalmente é um dia menor, tá? Então, a gente teve um dia aqui gigantesco, né? Aqui de super tendência de quase 4.000 pontos e depois cerca de 1.200 pontos, tá? Então, vejam essa diferença. Então, é um link interessante para você manter ele, né, no seu hall ali de informações que você guarda, né, para lembrança. Principalmente, né, pessoal, por quê? Porque às vezes a gente vê um dia desse e aí a gente não conseguiu participar, ficou frustrado, né? Quantas vezes isso vai acabar acontecendo até a gente ter um melhor domínio e aí no dia seguinte você quer vender para tendência, né, como aconteceu aqui em toda venda deu certo, basicamente, mas nesse dia aqui, né, se você vendeu baixo, por exemplo, provavelmente deu errado, né? Tinha mais razões aqui até mesmo para ter movimentação de alta. Tá? Então, retomando aqui a lógica, né, quando ele renova a inflexão, a gente tem a premissa, mais vezes que ele vai corrigir um pouco para depois descer mais. Tá? É a mesma lógica, só que aqui foi em movimentos muito mais próximos. Tá? Aqui no movimento mais amplo, né, levou mais barras. Quanto mais barras tem o movimento que você avalia, né, mais barras vai ter também, né, a movimentação de correção. Tá? Quanto menos barras, mais rápido essa movimentação ela pode, né, se realizar. Beleza? Então, né, dentro, né, dessa leitura, aqui a gente tinha ainda, né, para segunda-feira, né, a dinâmica de lateralidade. Por quê? Porque a barra anterior foi um doji. Doji são lateralidades em uma barra. Num tempo gráfico menor, o preço desceu, depois ele subiu, depois ele voltou. A barra seguinte acabou sendo uma outside, mas ela foi importante, né, porque ela renovou a mínima da inflexão. Outside, né, veio abaixo da barra, veio acima da barra, voltou e fechou também, né, negativo. A barra seguinte foi uma barra sobreposta, né? E barras sobrepostas, né, pessoal? Eu mantive, né, naquele material escrito para vocês ali a lógica, né, de que a barra seguinte ela tem liberdade, né, digamos assim, tanto para subir quanto para descer. Então, eu tenho aqui ó, duas barras sobrepostas, a gente realmente, analisando aqui o gráfico, por exemplo, do diário, né, a gente fica sem, né, predomínio daquilo da direção que a barra pode ter, porque é pura lateralidade. Então, a gente precisa de mais barras, é isso que o Al nos explica. Tá. E aí a gente teve uma barra de alta, né? E nesse dia aqui acabou sendo o dia de super tendência. É, barra grande, né, pessoal? Pagou algumas projeções de alvo, né? A gente já vai lá para os 60 minutos, a gente fala sobre elas. E aí eu tenho uma inside. Uma inside, né, pessoal? Esse tipo de fechamento é um pequeno modo rompimento. Como assim, Luciano, modo rompimento? Ele é isso aqui, ó. Ele é um estreitamento, né? Ele é um estreitamento, tá, do preço. Quando o preço ele se contrai, normalmente ele entra num modo, né, onde ele pode se expandir. Pode ter continuidade, Luciano? Pode. Né? É um modo rompimento. Então, a perda da mínima dessa barra, por exemplo, ela leva a algum potencial de continuidade. Quem sabe um teste realmente da mínima da tendência ou um teste mais baixo. Né? Afinal de contas, ainda tem alvos do diário aqui abaixo. Né? Alvos que a gente já falou em estudos anteriores. Tá? Então, dentro, né, dessa possibilidade, um rompimento de alta também acaba sendo interessante aos compradores. Porque um rompimento de alta, né, eu tenho uma barra de pausa, ela é positiva, tá? É uma negação à continuidade dessa barra, o mercado pode voltar para fechar esse gap aqui. E isso aqui, né, está se tornando, né, um eixo de uma lateralidade, né, um pouco maior, tá? Como eu falei, já temos o gap de média, já temos algum tipo de teste da mínima da tendência. O preço já cumpriu, né, algum papel de movimentação do preço que muitas vezes a gente espera por hora para que ele formalize esse tipo de cenário, né, para que a gente possa construir algum tipo de operação. Tá? 60 minutos, pessoal. Aqui, né, a gente já tinha falado, né, sobre essas projeções de alvo, né, no estudo de ontem, né? Aqui um topo duplo exato, né? Até um dos amigos havia falado que fazia tempo que a gente não tinha, né? O mercado fazendo topos duplos exatos. Topo duplo, né? O exato UAU cita, né, como um ponto interessante. Por quê? Né? Porque a partir desse ponto, dessa máxima, quando o mercado chegou nessa máxima, os compradores nunca mais tiveram controle. E os vendidos realmente defenderam isso daqui de maneira pesada, né? No tique. Eles não deixaram o mercado passar um tique acima dessa máxima. Quando a gente tem um topo duplo exato ou um fundo duplo exato, é uma informação importante. Muitas vezes, né, essa informação ela traz o mercado
a nova mínima prévia, essa falha de nova máxima. Por quê? Porque a estrutura de alta é topos e fundos ascendentes. A ausência de uma máxima ascendente, principalmente com vendidos vendendo pesado no tick, né, pode muito bem nos levar pelo menos a um teste da mínima prévia. Tá? Então, por isso que acaba sendo, né, interessante. Um topo duplo ou um fundo duplo exato. Então aqui mais uma projeção de algo, né, pessoal? Aqui a gente acabava conseguindo mais uma. Tá? O segundo dessa daqui não. Mas o que a gente tinha, né? Claro, ainda tem alvos abaixo, né, Luciano? Aqui o mercado pode continuar uma movimentação de queda, claro, né? A gente está aqui quase indo para uma tendência de baixo. Ó. Depois desse primeiro fechamento completo aqui abaixo da 20, eu tenho 18 fechamentos. Já está muito próximo de uma tendência, já se parece muito com a tendência. Devo trabalhar mais parecido com uma tendência, tá? Então, a gente teve um forte impulso, mais vezes impulso se transforma em canal estreito, né, pessoal? A gente tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Eu tenho um microcanal. Aqui eu tenho uma H1, certo? Aqui eu tenho uma H2, aqui eu tenho uma H3. No estudo de ontem, né, o que eu havia mandado, né, no grupo? Que, né, a H3, longe das médias, muitas vezes ela tem um potencial, né, para TBTL, para uma correção, né, de 10 barras, duas pernas, geralmente em direção às médias, um retorno a 9 ou um retorno a 20. Então, ficava por localização, por alvos, né, que são pontos que a gente havia estado no mercado, né, regiões de localização, região onde se realiza lucro. Aqui eram duplos alvos, né, pessoal? Porque aqui, ó, se você observar, né, ele pagou exatamente, ó, o segundo alvo da volta em V e era exatamente no mesmo ponto do primeiro alvo, né, desse pivô mais amplo aqui, ó, tá? Então, o primeiro alvo mais o segundo da volta em V, né, que era essa conclusão aqui que a gente teve, né, a partir do momento que o mercado fez a volta em V, vejam que ele não veio acima dessa máxima, então a projeção desse alvo ele continua válido, né? Então ele veio, né, cumprir essas possibilidades. Segundo alvo da volta em V, primeiro alvo, né, do pivô maior. Esse outro pivô aqui, o primeiro alvo foi pago, o segundo alvo não. Mas aqui voltando, né, impulso, canal estreito. Eu tenho uma H1, depois aqui eu tenho uma H2, depois aqui eu tenho, né, uma H3. H3 é a melhor possibilidade, né, de uma correção mais ampla, mais demorada, TBTL, 10 barras, duas pernas, né, depois de um microcanal. E não foi o que o mercado fez, né? Se eu ligo uma movimentação de três fechadas, eu tenho uma ponto de inflexão aqui. O edge aqui, perna 1, uma pausa, né, sintética, eu posso interpretar isso aqui dessa maneira, foi um insight, e aí uma perna 2. Seria, né, uma possibilidade de M2S, né, duas pernas de retorno à média móvel de 20, né, ficou bem próximo dela, tá? E aí a gente está entrando numa tendência, mais uma, duas barras. Opa, Luciano, o mercado faz um topo duplo aqui, bandeira de baixo em forma de topo duplo, mais M2S, né, de contato real aqui na média móvel de 20, né? Se tiver algum tipo de padrão de venda, mais vezes isso aqui leva a uma nova mínima, né, na tendência. O primeiro M2S, né, depois de uma série de barras que nos levaram a uma tendência. É o que mais acontece, tá? Então, dentro do contexto que mais acontece, aqui ainda seria, né, uma localização de fundo triplo, né, de topo triplo, né? Vocês conseguem visualizar aqui. Tem o mesmo potencial de uma wedge. Se eu chamo isso daqui de topo triplo, né, eu vou pegar a mínima, né, dessa barra aqui, ó, e talvez, né, a gente use ela como ponto de inflexão. Tá? Se tiver uma mínima mais baixa que antes, né, aí vai ser a próxima mínima. Então aqui nos 60 minutos, né, voltando aqui para segunda-feira, né, aqui na segunda-feira a gente já tinha falado do gap de média, falamos da possibilidade de MTR, né, com um topo duplo mais alto. O Al vai chamar isso daqui de MTR com um topo duplo mais alto, possibilidade, tá? É, isso daqui, né, levou à lateralidade. Falamos no estudo anterior, né, que a região do gap de média é uma região comum para lateralidade, então é importante frisar e memorizar isso também. Né? É um marco, né, para uma virada de tendência, mas que mais vezes transforma o mercado em lateralidade. Mas quando tem rompimento, né, aí ganha o contexto, né, da possibilidade da MTR. E aí a estrutura, né, da MTR, o que a MTR busca, né, pessoal? Normalmente a MTR ela busca um retorno para o início, né, desse canal. Onde está o retorno do início desse canal, pessoal? Está aqui. Né? Eu tenho, usando essas três puxadas aqui, né, eu tenho esse ponto de referência aqui, né, mais baixo aqui, né, quanto a essa movimentação. Então, aqui, né, seria um ponto, né, para a gente pensar num retorno. Isso para isso daqui se tornar uma grande, né, lateralidade. Tá? Aí, a partir daqui precisaria, né, de um novo rompimento. Tá? Então, aqui, né, Luciano, próximo do fundo duplo também é uma região delicada. Por quê? Porque toda wedge, né, com fundo duplo, tá, ainda é um potencial padrão de reversão. Tá?
Então, se, né, o mercado chega, né, aqui a testar a mínima, né, dessa tendência, e aí ele, por exemplo, deixa uma barra de reversão, né, por exemplo, nesse cenário aqui, ficou feia, né, pessoal, mas desculpem o desenho, mas fica uma barra de reversão aqui com retomada de alta, ele pode manter uma certa lateralidade, pode inclusive ainda, né, tentar um rompimento de alta. Por quê? Porque o edge com um fundo duplo ainda é um padrão de reversão. Lembrando, o edge são tentativas de rompimento. Uma primeira tentativa gerou uma correção, uma segunda tentativa gerou uma correção, uma terceira tentativa gerou uma correção maior. O edge com fundo duplo é uma quarta tentativa de rompimento, só que pós uma correção maior. Por isso que ela ainda é, né, uma potencial, fica novamente potencialmente baixo, né, numa possibilidade de lateralidade. Vejam que teve uma correção maior. Então, por que não pode ter, né, uma correção maior novamente? Então, é dentro desses estudos, né, um pouco mais psicológicos, né, que a gente entende um pouco mais a movimentação do preço. Então aqui a gente teve, né, um, um padrão, né, familiar, né, que é uma L2, né, aqui com essa sintética, né, se eu considerar ela como sintética, ou mesmo uma L1 aqui, né, próximo da média móvel de 20. Isso ainda pode nos levar realmente a uma L2 real, né, um topo duplo muito mais próximo dessa máxima aqui, né, e uma venda de L2, né, uma L2 normalmente saindo da média móvel de 20, acaba sendo também, né, listado como um bom trade. Tá? Então, aqui a gente teve, né, o mercado ainda saindo daquela condição de lateralidade, né, aqui para segunda-feira. Tá? Abriu com gap de alta. Essas duas barras aqui, pessoal, essa barra aqui principalmente, né, que é a barra final, né, da semana anterior, ela deixou, né, um potencial, né, padrão de reversão. Por quê? Porque ela é uma forte barra de reversão de baixa. Né, em determinado momento o mercado teve aqui em cima, depois ele volta e fecha aqui abaixo. Aqui nesse dia, né, eu estava extremamente vendedor, pelo menos, né, até essa inside. Tá? Por que até a inside, Luciano? Porque a segunda barra do dia, ela também, né, foi uma barra vendedora. Né? Ela também é classificada, né, como uma barra de reversão de baixo. Vocês já estudaram barras ali, né, na parte da mentoria. Então vocês já têm, né, a condição de visualizar o que, que a barra significa. Então nesse cenário eu ainda estava muito mais vendedor, tá? Seja, né, durante a movimentação de alta, né, seja depois, somente, né, depois do padrão, né, do modo rompimento. Ó, vejam a inside aqui, né, as médias já estão mais a favor. Ele rompe para cima. Aqui, né, aí já muda um pouco a história. A gente está falando dos 60 minutos, o rompimento podia, né, desenvolver uma boa movimentação, tá? E aí, né, acabou gerando realmente uma boa movimentação. Aqui é o dia seguinte, né? A gente vai precisar ir para um tempo gráfico menor, porque a melhor explicação está lá, né? Aqui tem uma barra muito forte, né, de rompimento, mas aqui numa região de fundo duplo, né? Mas isso aqui gerou uma grande continuidade. Então aqui a gente teve microcanal, primeira compra, né, contra microcanal mais vezes falha, né? A gente já tem essa teoria já bem enraizada. Depois aqui uma H2, que levou uma falha também de H2, mas não teve, né, a continuação, por exemplo, de uma segunda perna. Por quê? Porque ela implicava, né, no movimento de três puxadas ali muito claro. Tá? Então, também, né, não ficava muita dúvida ali quanto a essa possibilidade de wedge. Muitas das movimentações, né, pessoal, de impulso e canal, né, terminam em três puxadas. Não que essa daqui terminou, mas pelo menos gerou uma correção maior, né, a partir da H3, dentro da lógica, né, que a gente já estuda. Tá? Então aqui, né, o que está mais fácil, né, a gente sempre conversa sobre isso. O que está mais fácil acontecer? Está mais fácil o mercado continuar vindo a níveis mais baixos. Por quê? Porque eu estou abaixo das médias, as médias estão abertas, alinhadas, né, e elas têm uma certa direção. Mesmo um topo duplo, né, pode ser lido, né, como uma possibilidade de bandeira de baixo em forma de topo duplo. Então, ainda é mais fácil nesse cenário aqui, ó, a gente continuar a níveis mais baixos. Tá? Então, tem essa possibilidade de alvo, né, e aí depois, né, tem a possibilidade do início do canal, né, que aí aqui normalmente se torna uma lateralidade mais ampla. Tá? Aqui a gente tem o M15, né, pessoal? Aqui é aquele ponto que eu falei para vocês, né? Aqui eu ainda estava vendedor, primeiro porque não era uma tendência de alta. Segundo, porque a gente veio, ó, de uma tendência de baixa. Né? Facilmente você visualiza isso. E aí aqui a gente tinha fechado o dia, né, com uma L1. Então tem aqui a L1, a primeira perda de mínima, né, depois, né, desse gap de média aqui. Então a primeira perda de mínima, quando o mercado, né, faz a nova máxima aqui, né, seria uma venda de L2. Né, não teve, né, uma boa continuidade. Vocês conseguem ver, isso daqui se tornou, né, uma forte tendência de alta.
O modo rompimento, né, pessoal, lá do 15 minutos ele se encontrava aqui, ó. Lá do 60 minutos, né, aquela movimentação se encontrava aqui. Aqui também teve um pequeno modo rompimento, só que a favor das médias, já com um número de barras, né, mais interessante aqui acima da média, não tinha fechamentos abaixo, mas aqui, né, acabou acontecendo aquele modo rompimento, né, lá dos 60 minutos. Foi exatamente quando fechou essa barra 9. Aqui realmente o mercado mudou, né, para o modo comprado. Tá? E aí ele gerou, né, aqui o nosso topo duplo idêntico. E gerou também, né, pessoal, aqui um micro canal. Tá? Micro canal, normalmente a gente não vende a L1, né, a gente evita essa venda de L1 pelo risco de ficar armadilhado, né, numa uma compra, né, de falha de L1. Aí teve uma nova máxima, aqui teve uma L2. Então, L2 geralmente acaba sendo a melhor possibilidade de retomada. Aqui, né, a gente tinha tendência. Se eu tenho tendência, né, nesse dia, o fechamento desse dia, né, aqui, quando eu tenho esse teste da média móvel, eu tenho aqui uma compra de M2B. Primeiro retorno a 20 aqui, né, depois de uma série de barras. Não foi uma série muito grande, sem testes, né, já tinha tido aqui. Mas isso aqui não levou a nova máxima, acabou falhando aqui ó, na região da POC. O mercado não ultrapassou, né, a região da POC. Quando, né, ele falha em romper essa região da POC, a gente geralmente tem algum tipo de lateralidade. No final do dia, se vocês derem super zoom aí, vocês vão observar que aqui teve um gap de média. Gap de média, pessoal, dentro de uma lateralidade, o Al cita isso daqui como um setup, né, muito bom, tá? O próprio, né, dentro da literatura do Brooks, você vai perceber que quando, né, um bom setup falha, né, um dos lados fica armadilhado. Né? Só estou repetindo aqui, né, alguns pontos que a gente trouxe, né, nos estudos. Quando um bom setup falha, mais vezes, né, você vai esperar uma movimentação de duas pernas para o lado oposto. Tá? Essa é uma condição, né, apresentada também, né, pelo Brooks. Aqui teve amigo que marcou nessas movimentações como o Ed, né? Lá nos 5 minutos faz muito mais sentido. Né? Renovou ponto de inflexão, perna 1, perna 2. Muito bom, né? Parabéns para a galera aí que tem feito, né, essa parte do estudo, dever de casa ali. Mas o mercado fechou num bom setup e dentro de um range, né, anterior, ou seja, está dentro da lateralidade. A compra aqui da H1 é um setup para algum tipo de teste da máxima dessa tendência. Então, compradores eles têm um bom setup, com uma boa probabilidade, só que ele não levou, né, a isso. O dia seguinte, né, quando o mercado abriu, ele abriu armadilhando um dos lados. No estudo da mentoria, a gente vem conversando sobre isso, né, nesses últimos estudos, né, da gente visualizar, né, se um dos lados, né, acabou ficando armadilhado. Quando eu tenho um setup que é bom, né, que mais vezes ele paga algum tipo de teste da máxima da tendência, e eu acabei de comprar aqui, eu, Luciano, você, né, aí que está vendo o vídeo, quando você compra aqui, né, você fez a compra de H1, aí o mercado vem abaixo da mínima, você estopa, né, porque o nosso stop está aqui, ou na pior das hipóteses, né, teu stop está aqui abaixo, né, da mínima da lateralidade. Você comprou aqui, o mercado acionou teu stop logo na sequência, você vai comprar na barra seguinte? Não, você não vai. É porque você foi armadilhado. E psicologicamente ninguém faz isso. Tá? Então, quando isso daqui acontece, mais vezes, né, você vai levar bem mais barras, né, para comprar. O Al cita a dinâmica de 10 barras, duas pernas, né, quanto a isso daqui, quando isso daqui acontece. E foi o que o mercado fez. Né? Ele fez uma barra de pausa, né, teve aqui H1, nunca chegou a ter uma H2, já teve uma grande barra de força. Então, ele teve, né, compradores armadilhados aqui, né, compradores estopados aqui, e posteriormente, né, uma barra de pausa, um modo rompimento, que teve, né, a sua ativação na venda, né, aqui na perda mínima. Isso já levou, né, a uma continuidade brutal, né, nesse dia. Esse, né, foi o dia, né, de tendência realmente desde a abertura. Vejam aqui no 15 minutos quantas entradas fáceis, né, teve. Se não foi essa leitura aqui inicial, né, aqui no M15, você tinha, claro, aqui o modo rompimento, né, da barra 2, perda da mínima, beleza. Depois disso daqui você teria que vender, né, rompimento de boas barras, tá? Porque não teve correção. Vejam quanto tempo, né? Ficou realmente dentro dos estudos que a gente faz. Veja quanto tempo levou para o mercado chegar à média móvel de 20. Né? Nesse dia, na verdade, ele nem chegou. Né? Os retornos, né, foram a média móvel de 9, a média móvel de 9. Né? E aí aqui acabou sendo, né, realmente aquele tipo de dia, né, de tendência desde a abertura. No estudo de ontem para vocês, né, eu ainda tinha mais umas linhas aqui, né, que era essa movimentação aqui, ó, de wedge, né? Mercado impulso, fase de canal. Aqui o canal ficou levemente, né, um pouco mais amplo. Tá? Mas ainda assim, né, dentro de uma característica de canal estreito. Tá? Então, fechamento do dia, né, em wedge, né, uma movimentação de uma, duas, três puxadas.
dentro da mesma lógica daquilo que a gente falou no diário, pessoal. Qual que é a movimentação mais esperada aqui? Uma TBTL. Só que essa TBTL ela tinha algumas implicações a mais. Quais, Luciano? O primeiro teste da 20 seria, né, um 2HM, um M2S. Né? Esse primeiro teste da 20, né, ele tem uma chance menor, né, de conseguir um rompimento e continuidade. É uma tendência. A gente espera a ideia de movimento de alta, 10 barras, duas pernas, né, de lateral a ascendente. Lá nos 60 minutos a gente visualizou a movimentação, estava muito mais afastado das médias lá, né, um retorno às médias. E aí o que o mercado fez? Né? Ele abriu com um gap de alta, mas fechou, né, como um doji, né, uma barra, né, de dúvida. Isso manteve o mercado em lateralidade. E a lógica, né, pessoal, dessa movimentação, né, TBTL, é que o mercado vai fazer um movimento de alta, né, e um segundo movimento de alta. Isso, né, dentro de uma movimentação ascendente, quando tem contexto para uma movimentação ascendente. E ele fez, né, essa movimentação ascendente, né, aquela lógica, né, de que o mercado faria, por exemplo, um retorno às médias. Pessoal, aqui, se aqui era a tendência, quando o mercado chega, né, nesse ponto, eu tenho uma barra, né, que está fechando muito além da média móvel de 20, a barra seguinte, ou mesmo essa própria barra, né, o preço entre a 20 a 50, né, eu tenho a presunção que aqui vai ser o gap de média. Por quê? Porque está muito próximo de acontecer. Se não acontecesse, seria vendidos fortes, né? Vendidos, né? Não deixa que o gap de média aconteça. O mercado se torna somente aqui, né, um M2S, né? E aí os vendidos retomam nessa movimentação, nesse cenário aqui, ó. Acontece às vezes, né, uma forte 2BR aqui, né, armadilhando alguns compradores, né, e aí a continuidade aqui geralmente é melhor. Por quê? Porque aqui ainda nem teve o gap de média, é só tendência. E quando é só tendência, tem mais probabilidade do mercado continuar retomando mínimas, né, e mantendo, né, essa própria tendência. Então aqui o que o mercado nos apresentou, pessoal? Bastante lateralidade, bastante atividade lateral. Rompimento, né, Luciano? Rompimento, continuidade, né? Aqui no 15 a gente não vê. Podia avaliar em tempos menores, né? O rompimento aqui da movimentação do intraday, né? Aqui no intraday eu poderia estar avaliando, né, nos 5 minutos, por conta do número de barras. E aí, né, a gente teve um dia, né, de bastante lateralidade. E de bastante dificuldade, né, de movimentação de alta, né, pessoal? Como assim, Luciano? Ó, o preço está tentando vir para uma movimentação de alta, mas ele está encontrando, né, setup de venda, né? Como a gente citou, ele veio encontrando aqui, ó, o gap de média. Está aqui a venda de L1 do gap de média. Pagou, né, um pequeno scalp aqui, ó. Se você trabalha, né, a venda da perda da mínima em si, né, teve um scalp aqui de 270 pontos. Depois disso, né, você consegue observar que a estrutura intraday, né, a mínima, né, tá aqui a máxima da barra, né, eu tenho aqui, ó, uma região de fundo, eu tenho aqui um topo mais alto, aqui eu tenho um fundo mais alto, eu tenho nova máxima. O mercado foi mantendo uma estrutura de alta. Ele acabou mantendo uma estrutura de alta. Com o dia anterior, Luciano, opa, aqui eu tenho mais informação para extrair, né? Se eu tenho uma movimentação de uma, duas, três puxadas, né, dessas duas maneiras, né, o ponto de inflexão acaba ficando aqui, né, pelo menos para essa movimentação aqui mais ampla. Para essa wedge aqui menor, ó, mais próxima do preço, que aqui era mais fácil você visualizar nos 5 minutos, o ponto de inflexão estava aqui. Então, por duas, né, sentenças aqui, a partir do momento que ele renovou esse ponto de inflexão, renovou esse outro ponto de inflexão com essa barra, eu estou esperando uma perna 1, né, e uma possibilidade de perna 2. Porém, gap de média. Para quê? Para algum tipo de teste da mínima da tendência. Quando que eu, né, posso esperar que esse teste da tendência vai ser, por exemplo, um fundo, né, mas um fundo mais alto? Quando eu tenho premissa de continuidade dos comprados. Eu paro de esperar, por exemplo, né, nessa leitura aqui. O que eu estava esperando, por exemplo, da venda do gap de média? Que é algo que repete muito, né? Que vocês devem fazer em backtest. Um teste da POC. Hoje ele não trouxe. Mas, né, quando eu faço essa venda do gap de média, normalmente eu estou esperando o mercado vir até essa região da POC. Ou, né, de algum gap aberto. Que são, né, premissas comuns que o gap de média realiza, né, quando ele faz a sua venda. Então, se ele vem até aqui, né, seria uma wedge muito boa lá nos 5 minutos, né, a gente já chega nos 5 minutos, mas seria uma wedge muito boa nos 5 minutos, seria o teste da região da POC e eu tinha a premissa de uma perna 2. E o gap de média tinha cumprido a sua função, né, que é de algum tipo de teste da mínima da tendência, só que dessa vez um teste mais alto. Tá? Então, seria, né, quando a gente consegue juntar fatores para esperar, né, que ele não vá realmente fazer uma nova massa. E se ele fica levemente mais alto que esse fundo aqui, né,
ou que o fundo anterior, também. Né? Afinal de contas, eu tenho esse fundo aqui também prévio, né? Para uma nova máxima também seria algo interessante. Tá? É, aqui uma movimentação de notícia. A gente já tem, né, pessoal? Já não temos mais super tendência, já temos lateralidade. Então aqui eu já tenho mais liberdade para o preço. Essa barra, né, essa outside, ela pode ser uma referência, né, ou a gente pode usar, né, toda a movimentação aqui ó, como lateralidade. Tá? Precisa de rompimento e continuidade. Com médias nesse cenário aqui, Luciano, um rompimento de alta. Complexo dele vir de uma vez. Né? Já aqui seria rompimento, esperar a correção para participar da correção. Tá? Para ir para uma movimentação, por exemplo, mais ampla, né, do que isso daqui. E aí lembrando, né, que lá nos 60 minutos, se ele chega próximo desse topo duplo aqui, ó, eu tô, né, realmente passando na 20. E aí, né, a gente está numa possibilidade de bandeira de baixa em forma de topo duplo, né, uma tendência, né, provavelmente de baixa ali dos 60. E aí eles podem retomar essa movimentação. Né. Para quê, Luciano? Para continuidade, né, para algum tipo de teste dessa mínima, para alvos mais baixos. Por quê? Porque lá nos 60 minutos está se tornando tendência. Apesar daqui, né, já não ter mais essa potencial tendência, lá no 60 tem. Tá? E aí, por fim, aqui nosso 5 minutos. Tá? Aqui é aquele dia, né, da movimentação de alta. A melhor movimentação aqui, do meu ponto de vista, né, acabava sendo essa venda alta em tempo gráfico menor, lá no 1 minuto, teria sido interessante. Eu não consegui participar. Nesse dia que eu acabei participando de pequenas vendas, uma venda aqui, né, depois fiz uma outra venda aqui, né, que essa daqui, né, ela acabou me estopando. Tá? E é aquela movimentação lá dos 60 minutos, né, quando ele rompeu, né, para o lado de cima, né, aquele modo rompimento lá dos 60 minutos e acima das médias. Né, e aí levou uma grande movimentação. Aqui, né, eu estava trabalhando mais, né, o lado vendido. Por quê? Por conta das barras lá dos 60 minutos. Né? Aqui foi uma grande barra também. Né? Aqui eu não estava presente, por isso que eu acabei não participando da venda, porque eu estava num pensamento vendido desde o fechamento do dia anterior. Aquela grande barra dos 60 minutos, né? Ela mais vezes vai me convencer, né, de que eu tenho que trabalhar a venda. Por quê? Porque os compradores não mantiveram aquelas compras. Né? Mas eles realizaram muito lucro e os vendedores viram a oportunidade. E aí ele fez uma movimentação grande. Claro, aqui ainda era tendência, tá, pessoal? Nos 5 minutos, uma abertura, abre em tendência. Eu tenho mais de 20 fechamentos tranquilamente aqui ó, acima da 20, né? Então aqui ele ainda abre em tendência. Gerou uma movimentação de alta, gerou uma de baixa. A estrutura do dia ficou de alta, né? Aqui teve o gap de média. Isso aqui é a tendência, né? As duas barras iniciais aqui é o gap de média, compra de H1, compra de H2. Aqui na outside, compra de H3 foi interessante. Tava de olho aqui no rompimento da POC. Aqui pagou um pequeno scalp, né? Era uma micro edge aqui no 1 minuto. Pagou um pequeno scalp. E aí a segunda movimentação, né? Já me atentei para o rompimento dos 60. E aí o stop acabou ficando mais curto, tá? Por conta disso. Senão, talvez tivesse até insistido aqui para ainda um teste do topo duplo. Mas aí o modo rompimento lá dos 60 minutos aqui, né? Já fica um trade bem mais complicado de você manter. Mas nesse dia aqui eu realmente estava, né, pensando muito mais na venda. Vendas, né, ficaram boas somente depois do topo duplo exato. Tá aqui o marcador, né? Aqui está a mudança de ciclo, né, pessoal? E também aqui, né, microcanal. Mais vezes, o que que a gente trabalha? Opa, Luciano, eu tenho o setup de compra aqui, o gap de média. Tenho compra de H1, né, como a gente citou, compra de H2, na compra de H3 foi uma outside, uma barra de força legal, mas mais vezes esse tipo de impulso ele vai levar a uma nova mínima, né? Ou seja, as vendas aqui era a princípio visando, né, pelo menos uma perna 2 desse forte impulso, tá? Era uma barra grande revertida por um microcanal. Normalmente o microcanal leva a perna 2, tá? Mais uma razão ali que me levava a operar da mesma maneira. Aqui um microcanal, né? Vejam, depois de uma tendência, levou, né, a uma perna 2 que foi um novo microcanal. O Eds, ó, aquelas movimentações que eu falei lá que alguns dos amigos observaram, o Ed, né, observou que o mercado renovou o ponto de inflexão, perna 1, depois ele fez a nova mínima. Então ele cumpriu aqui, né, ao final desse dia que ele podia cumprir. Aí aqui ficou essa lateralidade, e aí o mercado pagou, né, pessoal, os alvos dessa lateralidade aqui muito rápido. Aqui eu peguei a venda, né, pelo 1 minuto, né, aqui, né, no fechamento da primeira barra. Foi uma barra excelente de tendência de baixo, fechou próximo da sua mínima, né? Não vou colocar aqui porque o vídeo eu acho que já vai ficar bem longo. E hoje eu já cheguei mais tarde, né? Vocês precisam também, né, descansar um pouco. Então aqui, né, pagou, né, o movimento projetado, era uma das movimentações que a gente havia colocado. Só que, né, lá no 15 minutos foi aquela armadilha, né? Teve uma falha de um bom setup. A falha, né, da H1
do gap de média. Né? E falhou muito rápido, né? Falhou na própria barra. Aqui correções laterais, né, pessoal? A gente estudou isso, ó. Vou colocar aqui esse dia, né, de maneira um pouco mais ampla. A gente estudou, né, nesse estudo de final de semana, né, que em dias de super tendência, né, mais vezes correções no tempo, como essa aqui, que geralmente chegam a 9, elas são, né, as correções que mais vão se apresentar. Você vai ver quando você tem barras de entrada, né, como essa outside aqui, normalmente ela já andou bastante, e aí você fica com aquela sensação que o mercado já não vai andar mais. Por quê? Porque a maioria dos dias ele realmente não anda, ele reverte, né? Nosso mercado ele reverte muito. E isso deixa nessa sensação desse dia de tendência desde abertura, que são 1 a 2 dias no mês, né, que ele abre basicamente na máxima e fecha na mínima, né, em estatística apresentada pelo Brooks, 1 a 2 dias do mês, você vê esse tipo de barra extremamente grande, né, e fechando, né, no extremo oposto. Abre num lado, fecha no outro. Tá? Pequenas correções, ó, pequeno modo rompimento aqui, ó, tá? Depois aqui, pequenas correções, barras menores, né? Quase não teve correção. Microcanal, né, pessoal, migrando para canal estreito. Aqui, né, pequena lateralidade. Movimentações, né, do mundo micro, né, a gente conseguiria ver 3 puxadas. Sem o mundo micro, Luciano, uma correção de 2 pernas somente a 9. Uma outside, né, uma boa barra de venda. Ainda é uma fase muito forte. Você está protegido, né, pelas vendas aqui, pela própria média móvel de 20. Mais correção lateral, mais rompimento. Correções laterais, né, mais rompimento. Gap de média, muito tardio. Primeiro retorno a 20, muito tardio. Isso indica, né, que a fase da tendência é extremamente forte. Quanto mais barras, né, leva para chegar até a média móvel de 20, mais forte é a tendência. Então, mais protegido você está, principalmente se você ainda tiver algum tipo de alvo, né, quanto a movimento projetado. Gap de média, venda de L1, né, venda de L2, levou ao que? Dessa vez, né, Luciano? Opa, levou à continuidade da tendência. Por quê? Porque lá no 15 minutos essa tendência foi tão forte, que aqui, né, não tinha tocado, estava mal tocando a média móvel de 9 no 15 minutos. E quando o mercado toca a média móvel de 9, mais vezes ele leva o preço a nova mínima, tá? Principalmente, né, nos 3 testes iniciais ali. Então lá no 15 minutos, como a gente viu há pouco, né, era o primeiro teste na 9. Lá no 15 minutos a gente visualizou que não teve nenhum teste a 20, né, até o fechamento do dia. Somente, né, no dia de hoje, tá? É, aqui eu tinha uma fala para fazer para vocês, né, aqui do 1 minuto, né, pessoal? Deixa eu só colocar essa marcação aqui, ó. Aqui no mundo micro, né, a gente tinha algumas razões para vender. Ó. Aqui já tinha fechado a primeira barra do 15, ó, quando fechou 15 barras aqui, né? A gente teve o fechamento. A gente notou a lógica, né, de que um bom setup, né, foi ali armadilhado. Aqui a gente tem, né, se um dos lados está armadilhado e eu ainda tinha a possibilidade de movimentação de 5 a 10 barras a favor, né, dos vendidos, né, que os compradores vão demorar a voltar a participar, aqui tinha algumas possibilidades de venda. Né? Seja você vender aqui mesmo, né, o próprio topo duplo, né, a possibilidade de L2 aqui na média. Vejam que ele só voltou aqui para fazer um teste da POC e voltou a subir. Aqui tem um micro gap de média, né, D em zoom. Aqui, né, foi minha segunda venda. Então a minha primeira venda foi aqui, saí no segundo alvo. Minha segunda venda foi aqui. Aqui teve uma observação importante, né, que a gente mandou. Ó. Passou direto, pessoal. Não tem correção. Esse tipo de rompimento, normalmente ele vai pagar as projeções de alvos maiores. E aí, né, os alvos mais próximos e desse próprio mundo aqui, né, acabava sendo ó, o terceiro alvo, né, dessa movimentação. E aí ele pagou aqui o terceiro alvo e foi muito além disso aqui. Tá? Mas ainda assim, né, pagou ainda aqui alguns bons pontos. Né? Como falei para vocês, não peguei toda essa movimentação. Né? É muito difícil de você pegar, porque a lembrança e a recordação nossa, mais vezes, né, de você deixar de realizar um bom lucro, né, ela traz aquela lembrança ali que ela não é positiva. Né? Você tem aquela, opa, reverteu e voltou. Mesmo que às vezes a gente faça uma parcial, vou deixar uma parte aqui para o resto do dia. Muitas vezes essa parcial volta e volta muito. Né? Teve um dos amigos né, recentemente ali que não vendeu né, no fundo duplo dos 60 minutos, lá daquela região do gap de média, voltou né, muito mais do que o que ele tinha feito de parcial. Ele teve que sair ali com um certo prejuízo por não ter realizado lucro. Tá? Aqui a gente tem né, a possibilidade né, de uma bandeira de baixo em forma de topo duplo, retornos a 9 né, e manutenção né, dessa tendência, beleza? Aqui, né, pessoal? Aqui a gente já conversou, né? E aí aqui o dia, né? Como a gente não pode esquecer né, dos tempos gráficos,
Aqui o preço já tinha tido gap de média, né? Ah, Luciano, é a tendência anterior, já teve gap de média. Então, essa mínima aqui, ela pode ser uma MTR com um fundo mais baixo? Pode, né? Ela pode gerar uma reversão majoritária de tendência, assim como ela pode gerar lateralidade. E se o gap de média está aqui, aqui nessa região, normalmente é alto na lateralidade. A barra 1 do dia, né, veio próximo dessa região, extremamente contra as médias, cabia, né, uma venda alta aqui, né, se você está um pouco mais atento a essa possibilidade de localização, né, para quê? Para um retorno às médias. Aqui a gente está esperando um movimento de alta, né, pessoal? Mas o mercado abre vindo muito rápido. Essa condição das médias aqui, ó, ela torna as movimentações de alta mais difíceis. E aí isso gerou essa lateralidade. Essa lateralidade até as médias, né, conseguirem um realinhamento. Quando elas conseguiram um realinhamento, gerou uma boa movimentação. Aqui estava o gap de média lá do 15 minutos. E aí aqui comprar alto, né, já se tornava contra um setup de venda de um tempo gráfico, né, levemente maior. Aqui teve uma movimentação, né, aqui de possibilidade de compra, né, porque aqui ele renovou, né, pessoal. Deixa eu só apagar essa movimentação mais longe do preço. Do canal, né, pessoal, ele rompe a LTB, rompimento, correção, depois ele teve, né, um pouco mais de continuidade. Aqui, né, você tem quanto à movimentação mais próxima do preço. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Quando ele renovou essa inflexão, a gente estava esperando ele fazer pelo menos uma perna 2. Isso estou falando só do movimento mais próximo. Quando ele fez essa outra movimentação aqui, né, que é do ponto de inflexão da wedge mais ampla, aqui ele também tinha a premissa, né, de uma perna 2, de pelo menos, né, essa nova máxima. Tá? Era a premissa que havia. Gap de média, né, a possibilidade de um fundo mais alto, tinha POC aqui, não chegou. De uma wedge, né, pessoal, padrão familiar, né, de reversão, né, aqui pra gente, ó, principalmente dentro de lateralidade. Aqui testando a POC, um modo rompimento, né, vocês conseguem visualizar aqui, ó, uma inside, né, seria uma wedge, né, um padrão de rompimento apresentado pelo Brooks, né, aqui, para uma compra acima dessa movimentação. Outra segunda possibilidade de compra com gatilho acabou sendo aqui, visando o quê? Essa nova máxima. Né? Esse era o trade, né, que você tinha como premissa. Aquela correção do 15 minutos, né, acabou sendo, né, aqui no 5, uma correção em 3 puxadas. Tá? E aí ele foi mantendo, ó, como a gente citou, os fundos é mais alto. Mesmo com essa movimentação aqui, né, vinda, né, de notícia, vejam que ele nunca renovou o ponto de inflexão. E se ele não renova, né, pessoal, o ponto de inflexão, veja o ponto de inflexão, essa movimentação está aqui. Ó. Luciano, para a gente ter mais condição de movimentação de queda, precisa renovar esse ponto de inflexão. Mais vezes ele sobe menos para descer mais. Tá? É a movimentação que é mais comum, né, o preço. Fechamento do dia, né? A gente teve aqui uma pequena wedge, né, renovou o ponto de inflexão, pode ter perna 1, perna 2, né, geralmente corrige, perna 2. Tá? Mas melhores movimentos, né, aqui para os vendidos, né, a gente tem uma melhor probabilidade se ele renovar o ponto de inflexão. Mudar uma estrutura que é importante, né, para essa leitura aqui. Tá? Se eu for, né, pensar na lógica do que essa movimentação vem, né, o início, né, dessa possibilidade de canal é essa mínima aqui. Então, seria o mercado vir fazer um teste na mínima dessa tendência também. E lembrando, né, pessoal, lá nos 60 minutos, tá basicamente numa tendência de baixa. Então, movimentos melhores aos vendidos, né, podem ser mais interessantes. Opa, Luciano, ele conseguiu aqui, né, subir um pouco mais nessa movimentação. Ele fez uma perna 1, corrigiu, fez uma perna 2. Lembrem que lá nos 60 minutos seria, né, basicamente uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Então, se tiver algum tipo de aceleração, um padrão bom de venda, né, um micro canal de baixa, né, que pode gerar impulso e canal, né, aí a gente pode ter boas vendas aqui para movimentos maiores. Tá? Lá nos 60 minutos a gente está a favor das médias. Aqui a gente está tentando romper a 200, né, com uma inclinação muito ampla. Menos vezes ele acaba conseguindo fazer isso também. Né? Mais vezes ele acaba tendo mais continuidade aqui a favor dessa 200. Tá bom? Mundo micro, né, pessoal? Só apresentando um pouco mais aqui o M1 para vocês. Só apagar aqui algumas marcações, né? Aqui no mundo micro, né, pessoal? As wedges, né, aquelas movimentações lá, né, elas ficam bem mais fáceis de você visualizar. Tá aqui a wedge, né, tá aqui aquele ponto, né, de inflexão. Vejam o que o mercado fez, né, aqui no minuto. Aqui no minuto ele abre, né, vindo para uma movimentação de alta, então ele tinha premissa de subir menos para descer mais. Né? Quer dizer, descer menos para subir mais. Ter a sua perna 2. Isso quanto a esse mundo micro aqui. Ó. Tá? Ó,
Eu tenho uma, duas, três puxadas. Ele renovou a inflexão. O que mais acontece, né, aqui, né, nesse tipo de movimentação? O que mais acontece é ele, né, descer menos, tá, para subir mais. Ele ter a sua perna 2. Por quê? Porque ele renovou, né, o ponto de inflexão. Quando ele renova o ponto de inflexão é descer menos, né, para que ele consiga subir mais, fazer a perna 2, tá? E aí, posteriormente, ele acabou também, né, renovando o ponto de inflexão de uma movimentação mais ampla. E aí ficou também, né, a possibilidade dele ter uma perna 2. Está aqui aquela outra possibilidade de wedge. Mas aqui algumas compras, né, pessoal, que a gente tinha possibilidade de ler aqui no minuto, pensando no 60, né, naquela H3 também, né, que era também uma possibilidade de uma maior correção. Aqui uma pequena movimentação de 3 novas mínimas no dia, uma boa barra de reversão, né? Quando, né, ele renova de novo, né, só acho que aqui nem cabe tanta repetição, né, pessoal? Mas vocês já entenderam a lógica. Quando ele faz essa movimentação, aqui também já caberia a compra também, né? Só que agora justificando intraday, né, a continuidade dessa movimentação. Fora também, né, os fundos ficando mais altos. Aqui, outra condição de três puxadas, renovou a inflexão, fundo duplo, né, o edge como fundo duplo, levou também a movimentação, né, de continuidade. Só apontando, né, aqui algumas possibilidades, né, de marcação, tá bom? Então aqui outra possibilidade de entrada, né, seria uma wedge com fundo duplo. Esse fundo, né, aqui, ó, ele é mais alto do que esse. Então se eu compro, né, essa inside, né, aqui acima, né, dessa inside aqui, que era um pequeno modo rompimento, e aqui pela outside, né, ou aqui ou mesmo aqui, como ele não renovou mínimo, estava esperando que ele viesse pelo menos acima dessa máxima. E a lógica aqui é claro, né, que ele viesse acima dessa máxima aqui por conta, né, daquela inflexão lá dos 5 minutos. Isso demorou bem mais barras, né, pessoal, a acontecer. Só veio acontecer aqui. Beleza? Aqui era mais algumas condições, né? O fundo duplo exato também, ó, só reiterando aqui, ó. O edge, né, fundo duplo exato, levou a nova máxima, né? Acontece. Às vezes a gente não tem tantos nessas pausas exatamente em fundo duplo, topo duplo exato, mas quando acontece, normalmente ele acaba levando, né, a outra extremidade. Se você tiver contexto para isso, tá bom? Beleza, pessoal? Então, M5, né, a gente não tem muita informação. Lembrar que no diário a gente está naquela inside, é o modo rompimento. Então, a perda da mínima da barra, né, seria aqui, né, ou a nova máxima aqui acima, né, da máxima do dia, né, aqui, né, seria um rompimento do nosso pequeno modo rompimento lá. É uma inside, é uma barra pequena, né? Um dia de 1.200 pontos, né? Para ter rompimento e continuidade, né? Rompimento e continuidade, né, no tempo gráfico, né? Ali que não transborde ali mais de 40 barras, tá? Então aqui eu não poderia, por exemplo, estar avaliando. Eu tenho mais de 50 barras, eu preciso lá por 15 minutos. Aqui, né, nem pensar, então, né, eu avaliar isso aqui, tá bom? Aqui pelos 5 minutos, tá? Teria que subir o tempo gráfico, beleza? 60 minutos mais vendedor, né? Então, topos duplos, né, pode ter potencial venda. E aí, né, se você tiver algum tipo de padrão de continuidade à venda, né, acaba ficando mais confortável. Para os compradores, Luciano, algum micro canal bom, né, alguma movimentação mais forte de alta, tá? Para que você tenha, né, pelo menos aquela premissa de continuidade. Por exemplo, né, o mercado faz aqui, ó, tem uma, duas, três barras, né, quatro barras aqui no micro canal. E aí, né, eu tenho uma correção de uma, duas barras, né, e tenho retomada, eu estou no micro canal que está migrando para um canal estreito. Então, eu posso vir para algum tipo de teste da máxima, né, aqui dessa própria tendência. Perna um, né, tem uma perna 2. Aqui tem que lembrar dos 60 minutos, tá? Aqui eu não posso, né? Aqui seria já a região do teste da média móvel de 20 lá do M60. Então aqui já é uma região mais delicada. Aí eu preciso de mais barras, né? Avaliar o novo rompimento, e aí eu teria que avaliar isso aqui lá no 15 minutos. Aí você olha para o 15 minutos e você vê que as médias ainda estão bastante planas. Talvez um rompimento aqui possa não ir, né, muito longe também. E aqui aquela localização, né, de, aqui, ó, tá? De topo triplo, né? Um, dois, três. Topos triplos, né, tem o mesmo potencial, né, que uma wedge. O preço parou aqui uma vez, parou aqui uma segunda vez, pode parar aqui uma terceira vez. Se ele não parar, rompimento, né, e continuidade, né, avaliado aqui nesse tempo, né, pode pagar a projeção, né, dessa lateralidade aqui. Tá? Posteriormente, depois, bem depois, né, que você avaliaria esse pivô, né, porque aqui tem muitas barras, e aí ó, eu não posso avaliar o rompimento de um pivô que tem 60 barras aqui pelo 15 minutos, beleza?
Valeu, pessoal. Um forte abraço pra vocês aí. Fiquem com Deus e até mais. Valeu.